Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje começa mais um quadro do Pergunte ao Terapeuta, onde eu reúno as principais perguntas que vocês me fazem lá no Instagram, trago aqui para o YouTube e dou uma resposta mais detalhada, mais longa e mais profunda. Coisa que eu não consigo fazer muito lá no Instagram, porque gravar um vídeo longo lá, né, numa rede social em que se prioriza os conteúdos mais curtos, fica muito difícil a gente aprofundar alguns temas. Então eu trago algumas perguntas que vocês fazem lá e dou uma resposta mais profunda aqui, tá certo? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo e já deixa aqui o seu like para que o YouTube possa divulgar este vídeo para milhares de pessoas, tá certo? Então hoje quero responder aqui algumas perguntas interessantes que surgiram lá. E é isso aí, bora para a primeira pergunta. Eu não vou falar aqui o nome das pessoas, né? Porque no Instagram existe aquela questão do sigilo, né? Então possa ser que a pessoa não queira que eu fale o seu nome. No entanto, daqui a alguns vídeos eu quero começar a responder as perguntas que vocês me fazem aqui nos comentários, tá certo? Então a partir desse vídeo, você caiu nesse vídeo aqui, possa ser que eu já esteja respondendo perguntas aqui do YouTube. Não responderei mais perguntas das caixinhas, tá certo? Então, se você caiu aqui nesse vídeo, deixa aqui a tua pergunta. Perguntas relacionadas ao desenvolvimento pessoal, à saúde psicológica, à força de personalidade, coisas que você gostaria de mudar na sua vida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Eu vou agora passar a priorizar o pessoal que comenta aqui, tá bom? Isso é muito bom, que melhora o engajamento do vídeo. O YouTube divulga mais o meu vídeo. E no próximo vídeo você tem a chance de ter uma resposta minha, tá certo? Então comenta aqui embaixo, deixa aqui suas opiniões, as suas dúvidas, e nos próximos vídeos eu vou lá e respondo, tá certo? Então, sem mais delongas, bora para a primeira pergunta. O que o senhor acha de processos terapêuticos que duram por anos? Acha benéfico? Veja bem, sim e não, certo? Por quê? E isso de acordo com a minha experiência, tá certo? Existem dois tipos de pessoas que fazem processos terapêuticos longos, certo? Primeiro, aquela pessoa que já está num processo psicoterapêutico em que o terapeuta não é um bom terapeuta. Então, geralmente, ele fica ali com o paciente, só escuta, ouve os seus desabafos e não consegue fazer uma intervenção na vida do paciente, né? Então, o terapeuta, por um lado, sente-se fracassado por não conseguir dar alta para o paciente, e o paciente fica naquela questão, né? Poxa, eu estou há 2 anos aqui na psicoterapia e não consigo avançar, né? Então existem dois fracassos aí, né? A do terapeuta que não consegue e do paciente que não consegue evoluir, certo? E existem aquelas pessoas que fazem psicoterapia por longos anos e elas acham que estão evoluindo. Quando você vai observar a vida da pessoa, o indivíduo continua imaturo, não consegue evoluir, né? Continua em crianção, né? Não amadurece, mas ele acha, ele acredita que está evoluindo, certo? Não é só dois tipos que existem, existem três tipos, né? O terceiro tipo é aquele paciente que realmente está evoluindo. Ele está com um bom psicoterapeuta e toda sessão é um aprendizado, certo? Eu sou o terceiro tipo de terapeuta, né? Os meus pacientes que estão há mais tempo comigo estão evoluindo e eu tenho a percepção disso. Eu olho para a vida deles e percebo o seguinte: esse cara está mais inteligente, esse cara está mais maduro, né? Essa mulher aqui está mais forte psicologicamente e ela quer continuar ali a terapia e é óbvio que ela vai descobrindo mais coisas. Por quê? Porque o psicoterapeuta precisa ter um nível de porque o psicoterapeuta precisa ter um nível de cultura elevado. Ele precisa estar em constante evolução, em constante amadurecimento. Porque se o psicoterapeuta não faz isso, ele impõe os seus limites também no paciente. Então, assim, alguns processos psicoterapêuticos que duram muito tempo podem ser, sim, benéficos. Mas isso vai depender do terapeuta e do paciente.
Porque veja bem, todo mundo reclama de profissionais, certo? Mas só que o cara também não é um bom cliente, entende? Eu já atendi tipos de clientes que eu disse assim, eu não quero mais esse tipo de cliente. Eu não quero mais esse tipo de paciente. Por quê? Porque você vai lá, você dedica o seu tempo, você dá recomendações, você passa uma série de exercícios e o cara não quer saber. Entende? Ele meio que liga o foda-se. Aí eu também ligo o foda-se, vou lá e demito o paciente, porque eu não vou perder tempo com uma pessoa que não quer evoluir. Então, os meus pacientes que estão há mais tempo comigo, eles sabem, se você é meu paciente e está há muito tempo comigo, saiba do seguinte, você está aqui, mas você está evoluindo. Eu estou vendo a sua evolução, entende? Mas isso vai depender das pessoas, tá bom? Não existe uma regra, mas se for atendimento comigo, você vai evoluir. Então, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp fixado nos comentários para você entrar em contato e começar o seu processo terapêutico, tá bom? Bora lá para a próxima pergunta. Como superar a ferida emocional da traição? Veja bem, você foi traída. Primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: o seu ego vai ficar ferido, tá bom? Essa estrutura psíquica do ego, ela é o que nos ajuda a obter critérios, tá bom? Para entrar numa circunstância ou num relacionamento que possa nos beneficiar, tá bom? Então, o ego, por um lado, é importante. Você precisa ser uma pessoa egocêntrica, certo? No entanto, quando este ego está muito inflado, a gente acaba exigindo muita perfeição das pessoas e a gente não deixa aquele espaço necessário para o erro. Ou seja, você quer ser uma pessoa intransigente. Então, assim, na sua cabeça é o seguinte: eu não posso ser traída. As pessoas não podem deixar de falar comigo. As pessoas não podem me abandonar. Na verdade, as pessoas podem, porque elas têm liberdade. Entende? Então, assim, se no teu espírito existe aquele negócio, eu preciso perdoar, e se você é cristã, aí que você precisa perdoar mesmo, porque Deus só vai te perdoar na medida que você perdoa as pessoas, como a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja, para você ter o perdão de Deus, você tem que aprender a perdoar também. Entende? E aí você vai ter que trabalhar o teu ego, tá bom? Você abrir espaço no teu espírito para aceitar o erro das pessoas, porque você também é uma pessoa que erra, mas você não gosta de admitir. O que é isso? Ego excessivo, entende? Você precisa normalizar isso. Então essa dor emocional que você sente é o teu ego que foi destruído, entende? Isso aí é necessário um processo terapêutico, certo? Mas aqui, eu vou abrir um parêntese aqui, abre parêntese. Eu vou falar uma coisa aqui que eu faria, mas isso não é uma regra, certo? Vamos supor que eu fui traído, minha esposa foi lá e me traiu com o vizinho, certo? Eu descobri, eu vou perdoá-la? Perdoarei. Mas eu vou precisar de pelo menos 6 meses a um ano longe dela. E ela longe de mim. Eu diria o seguinte, olha, volta para casa da sua mãe, não quero ver você pintada de ouro. Por que eu faria isso? Porque, veja bem, as pessoas precisam entender que as suas ações têm consequência. As suas ações têm consequências, certo? Então, muitas das vezes, a pessoa errou com você, principalmente numa traição. Não estou dizendo assim, erros bobos, assim, do dia a dia, sabe? Que pode ser facilmente perdoado, mas uma traição é uma coisa muito complexa, entende? A pessoa te traiu e você na mesma hora não, você está perdoado, vem aqui me dar um abraço. Isso abre precedente para a pessoa fazer de novo. Principalmente homens, né? Principalmente homens. A mulher foi lá e rapidamente perdoou o cara e ele não teve consequências. Ele não conseguiu pensar assim, pô, perdi ela.
Isso dá espaço para ele que ele continue fazendo você de trouxa. Entende? Então eu acredito que a coisa não é muito simples, certo? Não dá para perdoar assim de primeira. Por quê? Porque já vai ter o ego que você vai precisar trabalhar numa psicoterapia, tá bom? Você não vai conseguir fazer sozinha. Vai precisar de uma psicoterapia. E por outro lado, o outro precisa entender que gerou uma consequência, entende? Para eu te dar uma resposta mais precisa, eu precisaria analisar o teu caso em particular. Seria interessante você fazer uma sessão comigo. Vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp. Entre em contato, marca uma sessão que a gente conversa. Tá bom? Próxima pergunta. Uma pessoa com 30 anos, imatura, tem chance de mudar? Ou é reduzido a chance? Essa pergunta é interessante pra caramba. Vamos lá. Existem três grandes motivações que fazem as pessoas amadurecerem, certo? E isso não tem nada a ver com idade, tá bom? Pelo menos até os 30. Eu vou explicar depois essa questão da idade, mas vamos por etapas, certo? A primeira motivação que ajuda o indivíduo a amadurecer é o ambiente. Essa palavra ela é muito mencionada nas redes sociais, né? O ambiente modela o comportamento, o ambiente impulsiona a mudança, o ambiente pode destruir as pessoas, o ambiente ele é muito importante. Então, se você tem um ambiente que promove a maturidade, você vai amadurecer desde a infância, né? Existem até crianças de 11 anos que são... Existem crianças de 11 anos que são maduras o suficientes, né? Para começar a trabalhar com 11 anos. Agora tem adulto com 30, 40 anos que precisa ser supervisionado pelos pais. Mas por quê? Porque ele não teve um ambiente que estimulasse a maturidade, não tinha pessoas ali que estavam vivendo a vida de uma forma madura emocionalmente, entende? Esse ambiente é muito importante. Se o indivíduo não tem um ambiente, não tem pai e mãe que estão estimulando, através das próprias ações, ele não vai amadurecer. E esse estímulo externo para o amadurecimento, ele acontece também com o estímulo psicoeducativo, ou seja, os pais estão ali o tempo todo ajudando os filhos a amadurecerem. Dizendo, olha, você precisa fazer isso. E aí o pai vai lá e dá uma responsabilidade para o filho, para a filha e assim por diante. Então o ambiente é muito importante para o amadurecimento. Se não tem isso, o indivíduo não amadurece. Pode chegar nos 30, ele ainda é uma criança, certo? Segunda motivação é o seguinte: as dores da vida. A vida vai ensinando o indivíduo a ser maduro. Ou seja, o indivíduo ele não se priva de viver algumas experiências, certo? O que acontece muito? Muitos pais privam os seus filhos de experiências ruins. E isso não permite com que eles criem aquela dinâmica do seguinte: olha, eu cometi esse erro aqui, mas eu agora vou fazer diferente. Ou seja, não deixa os filhos aprenderem com os próprios erros. Então é muito importante que na vida do indivíduo ele passe por situações difíceis. Por exemplo, uma crise financeira. É muito importante que isso exista na vida do indivíduo, porque imagina se tudo fosse só mil maravilhas. Como o indivíduo ia cultivar a própria criatividade e assim por diante, né? Então é importante que o indivíduo aprenda com seus próprios erros. Comigo aconteceu assim. Eu comecei a, eu comecei a amadurecer quando eu passei por algumas situações em que eu pensei o seguinte: nossa, isso aqui eu preciso mudar na minha vida. Entende? Eu cometi um erro de, pô, isso aqui eu preciso consertar. Foi bom que aquilo aconteceu porque isso permitiu com que eu entrasse nessa dinâmica do seguinte: olha, tentativa e erro é importante. Isso me faz ser um indivíduo maduro. Então essa é a segunda motivação. Passar por dificuldades. Isso amadurece pra caramba, tá certo? Terceira motivação são os estudos. Então você é uma pessoa estudiosa, você estuda Bíblia, você estuda antropologia, você estuda psicologia, você vai ser uma pessoa madura. Você vai estar acima da média, né? Aqui tem uma estante cheia de livros, eu já li a maioria deles e ainda falta livros para ler. Isso
me ajuda a alcançar uma maturidade, certo? Isso é muito importante e isso está atrelado à segunda motivação, que é os erros da vida, né? Tentativa e erro. Por conta de tentativa e erro que gerou consequências ruins, que me fez buscar os estudos. Então são essas três motivações que ajudam o indivíduo a amadurecer. Agora vamos falar da idade, né? Veja bem, aos 30 anos, os indivíduos ainda têm certas incertezas. O indivíduo ainda tem incertezas na sua vida. Quando você tem muitas incertezas, você não tem aquele receio de mudar de opinião. Facilmente você muda de opinião. Uma hora você pensa uma coisa, mas aí você pensa outra, e para você tá tudo bem até os 30. Quando você vai chegando aos 40, 45 anos, 50 anos, o que vai acontecer? Essas incertezas se tornarão certezas. E aí vai ficar mais difícil de você se desgarrar dessas certezas. E veja bem, essas coisas se tornaram certezas porque você passou muito tempo praticando aquilo. Por exemplo, deixa eu ver se vem um exemplo aqui na mente. Vamos supor que o indivíduo passou a vida inteira sendo sustentado pelos pais, certo? Ele chegou nos 40, 45 anos, o pai dele e a mãe dele têm os seus 85, 70 anos, e ele está lá nos 40 anos sendo sustentado pelos pais, certo? Veja, ele precisava de um período da vida dele em que ele fosse estimulado à maturidade, e esse estímulo não aconteceu. Ele foi vivendo isso ao longo dos anos. Chegou aos 40 anos, 50 anos, aquilo se tornou um lugar comum para ele, como diz o Ortega y Gasset. O que é esse lugar comum? É o que a gente chama de normal. Aquilo é normal para ele. E aí os pais morrem, o que acontece? Ele fica com depressão, porque ele não consegue se sustentar. Eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Com pessoas próximas. Pessoas que até hoje estão com 40 anos e você se encontra com ela na rua e você diz, e aí, cara, como é que você tá? Ele, não tô bem, sabe? Porque depois que meu pai faleceu, as coisas não ficaram boas. O pai faleceu há 20 anos atrás. Entende? Então, ser sustentado pelo pai se tornou um lugar comum para o indivíduo. Então, quanto mais velho ele vai se tornando, mais certezas ele vai adquirindo. E essas certezas podem ser perigosíssimas, entende? Sei lá, por exemplo, o indivíduo ele é protestante, né? Ele é evangélico. Ele não, ele não sabe que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, né? E o que acontece? Ele acredita naquela crença do protestantismo de Martinho Lutero, que Martinho Lutero era um santo, né? Chega nos 40, 50 anos, cara, dificilmente, se você apresentar argumentos lógicos para ele do seguinte, ó, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, ele vai se recusar a absorver aquilo. Sei lá, os próprios pais, sei lá, o teu pai tem 50 anos, 60 anos, tenta mudar a cabeça dele para você ver o que acontece. Ele já tem diversas certezas na mente dele. E qualquer contra-argumento vai parecer impossível para ele, vai ser ilógico, entende? Não só você como filho, mas outras pessoas vão chegar para ele e dizer, ó, a vida é assim, assim, assim. Ele não vai acreditar. Por quê? Porque as incertezas se tornaram certezas. Enquanto o indivíduo ainda tem 30 anos, ele pode amadurecer. Porque ele ainda vai ter incertezas. Chegou nos 40, 50, só o Espírito Santo vai conseguir quebrar algumas barreiras psicológicas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui eu vou confessar algo. Eu já atendi muitas pessoas de 45, 50 anos. Velho. É a pior coisa, velho. Eu não gosto de atender esse tipo de pessoa. Eu não tenho nenhum preconceito com essas pessoas que têm essa idade, mas existem tantas barreiras psicológicas ali que humanamente é muito difícil você penetrar. Eu tenho 31 anos, então quando eu atendo alguém de 50,
automaticamente essa pessoa me vê de cima, apesar de eu ser extremamente inteligente. Entende? Eu nunca consegui bons resultados com pessoas 50 a mais. Por quê? Porque existe muita certeza na vida dela. E são certezas que fazem mal para ela. Mas só que ela não sabe, ela acha que os motivos são outros. Complicado, entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Poxa, aos 30 anos diminui a capacidade de amadurecer. Lembra das 3 motivações? Se existir um ambiente que esteja estimulando ela, ela vai amadurecer, certo? Se não tem um ambiente, mas de acordo com as experiências de vida, ela consegue observar e ela tem essa perspectiva de mudança, ela pode amadurecer. Se ela tem uma vida de estudo sincera, uma vida intelectual que ela leva a sério mesmo, ela pode amadurecer. Se ela não tem essas 3 coisas, ela vai continuar vivendo a vida com certas incertezas. Quando ela chegar nos 45, 50, essas incertezas se tornarão certezas. E aí ela não amadurece mais. É como eu disse, só se o Espírito Santo intervir nessas barreiras, quebrar essas barreiras psicológicas. É por isso que a psicologia contemporânea ela é muito falha, porque ela não vê o lado espiritual da coisa. Entende? Então, às vezes o cara tá lá, sei lá, e aí a gente volta para a primeira pergunta, né? Muito tempo de psicoterapia, né? Mas só que o negócio é espiritual. Espiritual. Só muita oração, rezar o terço que vai funcionar alguma coisa, né? Mas psicologicamente existem limitações. Entendam isso. Psicologia não vai resolver todos os problemas da sua vida. Vai resolver muita coisa no âmbito prático, psicológico, mas espiritual, só Deus pode ajudar, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostaria de ter mais foco no seu desenvolvimento pessoal para fortalecer a tua personalidade, como dizia Goethe, a maior força humana é a personalidade. Eu te entrego uma metodologia para você fortalecer a tua personalidade, adquirir inteligência emocional na minha formação para a personalidade, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Acesse aí a descrição, acesse aí o site, que é Mentoria o Caminho, tá escrito Mentoria o Caminho / personalidade. Vai lá, conhece a nossa escola, né? Assista as aulas ali, tem uma aula gratuita logo no início da página. Assiste a aula, se fizer sentido para você. Entra para a formação da personalidade, que vai te ajudar muito a adquirir inteligência emocional e força de personalidade e força psicológica, tá certo? Link na descrição. Se você precisa de atendimento terapêutico, vou deixar fixado nos comentários o meu link do WhatsApp. Entre em contato comigo para que você possa agendar uma sessão para você tratar dos seus problemas psicológicos. E se você gostou desse vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, que isso é muito importante. Isso também te ajuda a ficar ligado em todos os vídeos que forem lançados aqui, então ative as notificações para isso, tá certo? Deixa o seu like aqui também, que é muito importante para que o YouTube divulgue este vídeo para milhares de pessoas. As próximas perguntas eu quero começar a responder daqui dos comentários. Então, se você tem alguma pergunta, algum problema psicológico, algum elemento da sua vida que você precisa melhorar, faz a pergunta aqui nos comentários para que eu possa te responder, beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. É só o começo e até a próxima.